Depois ela vai estar disponível lá para vocês. Bom, nesse segundo bimestre agora, a gente entra na unidade 3, organização, processos, tecnologias e ferramentas de gestão e tendência. E na seção 3.1, nós vamos falar aí de organização, a atuação do gestor. Lembrando que esse material já está disponível na área restrita de vocês. Tá? Então, nós começamos falando aí da atuação do gestor, e ao longo de todo esse tempo que a gente tem discutido a disciplina com vocês, a gente vem falando muito da importância do gestor, da importância da atuação do gestor, da importância do gestor estar sempre ali, do lado dos seus colaboradores, escutando os seus colaboradores, trocando ideia com os seus colaboradores, dando feedback, que eu sempre friso que é uma coisa muito importante para quem tem esse papel de gestor. Tá? Então, organizar não significa simplesmente agrupar, estruturar e integrar os recursos organizacionais. Ele vai muito além disso. Tá? Ele define também a estrutura de órgãos que deverão administrá-los, estabelecer a divisão do trabalho por meio da diferenciação, definir os níveis de autoridade e de responsabilidade. Então, você ter uma atuação de gestor, não basta só você integrar os seus colaboradores, você estruturar, você está ali administrando tudo isso, né? Mas o que é muito importante também é você procurar fazer um trabalho de diferenciação, né? Você ser diferente, tá? Porque o igual todo mundo faz, e quando você faz igual a todo mundo, você não tem destaque, você é só mais um fazendo alguma coisa. Mas quando você trabalha, e o seu trabalho a cada dia, a cada instante, né, a cada estrutura que você remodela, que você implanta, você tem uma diferenciação, aí sim você começa a ser percebido no meio de todas aquelas pessoas. Então, o diferencial, a criatividade, né, a diversidade, ela é importantíssima para quem administra. Tá? Processo gerencial. Caracteriza-se por uma estrutura interna capaz de lhe garantir coordenação interna e integração de todas as suas atividades. É uma decisão gerencial crucial, pois o sucesso no atingimento dos objetivos organizacionais depende da adequação da estrutura organizacional às características do negócio central da empresa. Bom, toda a organização ela precisa funcionar como um sistema integrado e coeso. Ela precisa estar certinha. As engrenagens precisam estar todas ali alocadas, né, para funcionar como um relógio em todas as suas partes. Nada pode ficar de fora. Ele tem que funcionar a empresa como um todo. Eu não posso funcionar por peças. Eu tenho que funcionar um todo. A empresa, embora ela tenha várias células, né? Ou se vocês preferem chamar de vários setores ou vários departamentos, não importa, tá? Mas na realidade são vários setores, vários departamentos, várias células dentro de uma célula maior. Então, a organização ela precisa funcionar como um relógio, porque se ela não funciona como um relógio, ela não vai conseguir atingir o seu objetivo. Então, por isso que ela precisa trabalhar de um modo coeso, né? Todo mundo falando a mesma língua, todo mundo estando na mesma página, todo mundo remando para o mesmo lugar, ok? Nós temos aí a especialização do trabalho. O que significa a especialização do trabalho? Bom, ele vai representar como o trabalho é dividido em etapas, sendo que cada trabalhador realiza uma etapa. Por isso, o trabalho não é feito todo por uma única pessoa. E nós temos uma dificuldade muito grande nesta parte aqui, da especialização do trabalho, porque nós temos colaboradores que cismam em achar que só aquilo que ele faz, do jeito que ele faz e como ele faz, é que está certo, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com alguém que, mediante você entregando um determinado trabalho, ele pega aquele trabalho e refaz todinho,
porque não está de acordo com aquilo que ele achava que deveria estar. Então, fez o trabalho em duplicidade. Então, são pessoas que não conseguem delegar, né? São pessoas que têm uma dificuldade muito grande de trabalhar em equipe, não confia nas pessoas, não deposita confiança nas pessoas. Isso é uma coisa muito ruim, né? Então, por isso que as empresas, ela tem grupos, né? Ela tem setores, ela tem departamentos, e cada um fazendo ali a sua parte. Depois, tudo isso vai ser integrado, tá? Nós temos alguma coisa também chamada de intervalo de controle ou amplitude de controle. Então, refere-se a quantos funcionários o gestor supervisiona com eficiência e com eficácia, e também está diretamente ligado aos aspectos do trabalho. Quanto menos qualificação é exigida pela atividade, menor será o número de trabalhadores sob a supervisão de um único gestor, tá? Então, o intervalo de controle ou amplitude de controle na realidade, quer dizer com quantos funcionários você está trabalhando, quantos funcionários você está supervisionando, né? Se eles estão trabalhando com eficiência, se eles estão trabalhando com eficácia, tá? Se eles estão realmente ligados naquilo que eles estão trabalhando, né? Se eles estão prestando atenção no seu trabalho, de que forma eles estão fazendo o trabalho e tudo mais, tá? Depois nós temos aí a cadeia de comando. Então, a cadeia de comando é uma linha contínua de autoridade de uma estrutura organizacional e define a relação de subordinação entre os níveis da estrutura, ou seja, estabelece a quem cada trabalhador deve recorrer e aceitar ordens e orientações. Vamos abrir um parênteses aqui na cadeia de comando, que é super importante, tá? Então, linha contínua de autoridade de uma estrutura organizacional. Você já deve ter ouvido aquele ditado, aquela máxima que diz assim: cachorro que tem muito dono acaba morrendo de fome. Acho que eu já até comentei isso com vocês. E é justamente isso, né? Então, eu preciso ter uma cadeia de comando que esteja muito bem esclarecida, né? Ela precisa estar muito bem entendida pelo trabalhador, para ele saber quando ele tiver uma dificuldade, quando ele precisar de ajuda, né? Quando ele precisar tirar uma dúvida, a quem ele vai recorrer, a quem ele está subordinado, ok? Isso também é muito importante dentro do gestor. Muitas vezes nós temos dentro da empresa, principalmente quando a empresa ou ela é familiar, ou ela é 2, 3 sócios, uma empresa um pouco menor, onde tem 2, 3 sócios e cada um cuidando de uma parte, por exemplo, né? Um cuida da administração, um cuida do financeiro, outro cuida da produção ou do comercial, né? E acaba sempre gerando confusão, porque um vem, dá uma ordem, depois o outro vem e diz que não é para fazer daquele jeito, é para fazer do outro jeito. Aí vem o terceiro e diz, não faz nada do que aqueles dois disseram, você vai fazer o que eu estou falando para você fazer e tudo mais. O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que o colaborador ele vai ter uma dificuldade muito grande para desenvolver o seu trabalho e muitas vezes o trabalho não vai sair de acordo com a resposta, né? Não vai sair de acordo como deveria sair, porque ele fica totalmente perdido, ele fica totalmente desorientado, tá? Então, você como gestor, se você estiver nessa linha de gestão, ou se você estiver nesse meio, né, fazendo esse bem bolado entre alguns diretores, alguns gerentes, ou dono da empresa e os funcionários, você precisa sentar com esse pessoal e deixar isso muito bem claro, né? Inclusive para o trabalhador, porque muitas vezes também o colaborador, ele dificulta, né? Às vezes ele tem uma dificuldade com o seu líder, com o seu gerente, ou com aquela pessoa que está ali na frente, e em vez de ele conversar com aquela pessoa, ele vai direto no patrão, né? Tem empresas que é assim, né? Embora tenham lá a liderança, tenha a chefia, o dono da empresa, muitas vezes o proprietário, o dono da empresa, ele dá essa liberdade para o funcionário. E aí o funcionário acha que é mais fácil conversar com o dono da empresa, e ele fala, eu vou conversar com o santo, para que se eu posso conversar com Deus? Né?
e ele acaba passando por cima do líder. E aí o que vai acontecer? O líder começa a perder força perante os seus liderados, porque os outros começam a perceber isso, né? E começam também a deixar de lado a sua liderança, né? Já começa a não te atender, já começa a fazer corpo mole, já não liga mais para o que você está falando, aquela coisa toda, né? Então, para quem está nessa linha de comando, nessa cadeia de comando, isso é importante deixar isso muito bem claro para os dois lados, ok? Aí nós temos também a unidade de comando. É o princípio que declara a necessidade dos funcionários terem somente um gestor a quem responde diretamente, tá vendo? Então, se você tiver mais do que um, a coisa já complica, a não ser, tá, que você tenha duas pessoas, mas que te orientem de maneira diferente. Então, aí é uma outra história, ok? Pode acontecer de você ter dois gestores, tá? E cada um vai te orientar de uma maneira diferente. Isso pode acontecer. Eu, por exemplo, na instituição, eu tenho dois coordenadores, tá? Embora os dois coordenadores sejam da mesma instituição e tenham a mim como o mesmo professor para os dois cursos, muitas vezes existe uma diferenciação no que um fala e o que o outro fala, mas não em regra geral. Algumas particularidades deste curso ou daquele curso. Então, isso pode acontecer, né? Existir essa diferenciação. Então, também cabe a mim, o colaborador, o trabalhador, saber separar as coisas, o que um está pedindo e por que ele pediu aquilo, o que o outro está pedindo e por que ele pediu aquilo, ok? Eu também preciso ter este entendimento, tá? A responsabilidade, ela é de todo mundo, porque todo mundo está no mesmo lugar, todo mundo está no mesmo barco, todo mundo faz parte da mesma máquina, da mesma empresa, então nós não podemos pensar diferente. Nós temos que pensar todos da mesma forma, trabalhar da mesma forma, tá? Falando sobre autoridade, nós temos aí 3 tipos de autoridades. A primeira em linha, que possibilita ao gestor dar ordens aos seus subordinados. O segundo, pessoal ou de assessoria, que é caracterizada pelo aspecto técnico envolvido com a posição e geralmente está lateral à estrutura ligada diretamente à autogerência. Depois nós temos a funcional, que é exercida por especialistas que podem dar ordens especificamente às atividades de suas especialidades, mesmo não sendo autoridade de linha do trabalhador, tá? Então, essa linha, você pode pensar realmente numa linha, né? Você tem uma linha, nessa linha estão pendurados todos os colaboradores e você tem uma pessoa ali em cima, que é ele que dá ordem para todo mundo. Então, é como se a empresa tivesse um dono e todos os funcionários são subordinados àquele dono, ok? Depois nós temos a segunda, que é pessoal ou de assessoria. Então, ela é caracterizada pelo aspecto técnico envolvido com a posição e geralmente está lateral à estrutura ligada diretamente à autogerência. Então, por exemplo, eu tenho o dono, tá? E tenho os subordinados, tá? Entre o dono e os subordinados, eu tenho essa assessoria ou pessoal, né? Então, eu tenho alguma pessoa ali que faz um filtro, tá? Então, ele está ligado diretamente à autogerência e também está ligado às pessoas que trabalham. E, por último, nós temos a funcional, que ela é exercida por especialistas. Então, por exemplo, eu tenho o dono, do dono eu tenho vários especialistas, e desses especialistas é que saem os trabalhadores, saem os colaboradores. Eu acredito que vocês consigam mais ou menos imaginar aí, né? Colocar aí no seu pensamento o que eu quis dizer aqui, tá? É a forma do organograma, né? Que você já deve ter visto isso aí no passado, tá? Bom, quais são os métodos que eu tenho para reduzir os problemas ocasionados pela especialização? Primeiro, a rotação de cargo. Então, a rotação de cargo é uma iniciativa que oportuniza ao funcionário especializado de atuar em outras atividades especialistas em que ele pode aplicar outras habilidades. Então, nessa rotação de cargo, o que nós estamos querendo dizer aqui? Muitas vezes nós temos algum colaborador,
tá? Alguém da equipe, né? Que você percebe que não está conseguindo se enquadrar com os outros colegas, não na parte pessoal, mas na parte profissional, ok? Então, você percebe que aquele trabalho que ele está fazendo, tá? Aquele relatório que ele está montando, alguma tarefa, alguma atividade que ele está fazendo, você percebe que ele leva um pouco mais de tempo ou ele tem um pouco mais de dificuldade do que os outros colegas. E isso faz com que ou o relatório não saia 100% correto, ou acaba demorando um pouco mais para o relatório ficar pronto. Tá? Muitas vezes, à primeira vista, o que pode ser feito aí, ou o que as pessoas fazem? Não se enquadra, manda embora e contrata outro. E às vezes não é por esse lado, né? Aliás, como administrador, eu sempre digo para as pessoas o seguinte: quando acontecer alguma coisa, primeiro analise, né? Analisa, sonda, converse com o funcionário, veja o que está acontecendo, converse com os colegas do departamento para ver o que está acontecendo, porque nem sempre significa falta de habilidade desse colaborador, falta de conhecimento desse colaborador. Às vezes ele não se encaixa naquele grupo, às vezes ele não se encaixa naquele trabalho, ou às vezes ele está com um determinado problema pessoal que está envolvendo, alguma coisa que aconteceu. Então é importante, às vezes você vai perder um excelente funcionário simplesmente porque você não parou e não conversou. Tá? Então, muitas vezes, essa rotação de cargo ela é boa por causa disso. É o job rotation que se fala em administração, né? Então, eu vou pegar e vou fazer rodízio dos funcionários, né? Então, o funcionário, ele fazia a tarefa A, ele vai fazer a tarefa B, o que fazia a B vai fazer a C, o que fazia a C vai fazer a D, e assim sucessivamente, né? Quando você faz essa rotação de carga, esse job rotation, você acaba, às vezes, até se surpreendendo com os talentos que passam a brotar dentro da empresa, dentro da equipe. Né? Por quê? Porque muitas vezes aquele funcionário está alocado no local errado. Tá? Ele está fazendo uma determinada tarefa que ele não tem essa especialização. Por isso que a gente está falando, como é que eu reduzo os problemas ocasionados pela especialização? Tá? Então, uma das formas é essa, é você fazer um rodízio, tá? Então, hoje você... também porque quando o funcionário, por exemplo, ele falta, ou quando saiu de férias, ou está de licença, ou precisou fazer um trabalho externo, alguma coisa, você tem outros funcionários que podem ocupar aquela vaga temporariamente, ou às vezes até em definitivo, se houver necessidade de você trocar o funcionário, tá? Até mesmo se você demitir o funcionário, tá? Você demitiu o funcionário por N motivos, ou ele pediu a conta, né? Você pode até dispensá-lo porque você tem um outro funcionário que você pode colocar no local. Tá? Então, a rotação de cargo, ela é benéfica dentro da empresa. Tá? Você não vai fazer a rotação, e deixe isso muito bem claro para o colaborador, por isso que é importante nós conversarmos e sempre colocarmos a par os nossos colaboradores, as pessoas da nossa equipe, os funcionários, o porquê que você está fazendo aquilo. Né? Qual o objetivo de você estar fazendo aquilo? A transparência dentro da empresa para com os funcionários, ela é primordial. Né? Quanto mais o funcionário perceber que ele está participando da empresa, e já fizemos esse comentário no passado, mais ele vai se sentir parte da empresa, mais ele vai se sentir dono da empresa. Né? Quando ele tem uma participação maior, quando ele vê que você está pedindo a participação dele. Então, quando você fizer a rotação de cargo, experimente fazer a rotação de cargo, você senta, converse com a sua equipe, explique por que você está fazendo essa rotação. Né? É bom, inclusive, para os colaboradores, porque acabam, muitas vezes, aprendendo outras rotinas, aprendendo outras tarefas, isso só vai engrandecer o seu currículo. Ampliação do cargo também. Aumenta o número de tarefas que o funcionário realiza em seu cargo, assumindo mais responsabilidades. Tá? Então, aqui também nós temos um outro problema ocasionado pela especialização, né? Quando você amplia o cargo da pessoa,
você está aumentando o número de tarefas que o funcionário realiza no seu cargo, porque ele vai acabar assumindo mais responsabilidades. Então, nós precisamos também ter atenção nessa hora, tá? Para não acumular demais de responsabilidade o funcionário, tá? Por outro lado, quando você também amplia um determinado cargo de um determinado funcionário, tá? Óbvio, todas as vezes que nós subimos um degrau na empresa, as nossas responsabilidades elas vão aumentar. Isso é ponto pacífico, tá? Quanto mais na escala você subir dentro da empresa, mais responsabilidade você vai ter, você vai assumir mais responsabilidade. Então, dependendo do funcionário ao qual você está ampliando este cargo, né, ou promovendo este cargo, você também passa a resolver uma série de problemas ali, né? Porque muitas vezes você tem várias tarefas sendo feitas pelos funcionários, às vezes ou o funcionário não dá conta, ou o funcionário acha que está trabalhando demais, né? Já está sendo dada muita responsabilidade a ele, ele começa a não ser mais aquela pessoa comprometida, envolvida. Então, quando você pega alguém, né, comprometido ali da equipe, alguém envolvido, que você percebe que dá conta do recado, quando você amplia o cargo, a probabilidade de você resolver um problema ela é grande também, né? Porque uma vez ele subindo de cargo, ele sabe que ele vai ter que assumir outras responsabilidades, né? Que ele vai ter que trabalhar mais. E isso faz também que você minimize alguns problemas que porventura você tem ali, ok? Também a valorização de cargo ajuda bastante, né? Ela aumenta a quantidade de responsabilidade ao funcionário, dá ao funcionário autoridade para tomar decisões importantes sobre o seu trabalho e também o controle das atividades relacionadas. Eu já vi linha de produção parar, tá? Por falta de autoridade de uma tomada de decisão de uma determinada pessoa, tá? Era simplesmente comprar uma latinha de tinta. Precisava comprar uma latinha de tinta. Tá? A empresa era de serigrafia, precisava rapidamente do produto e precisava de uma lata de 1/4 de uma determinada tinta. Era só sair na loja, comprar e resolvia o problema, e por causa da falta de uma tomada de decisão, da pessoa não ter, né, autoridade para tomar a decisão, a linha de produção parou. Assim como eu também já vi várias vezes, né, as transportadoras chegarem no horário de almoço para entregar uma determinada mercadoria, que estava faltando também na produção, né, e ela tinha todo um trâmite para chegar à produção, desde a hora que descarregasse essa mercadoria até na hora de chegar na produção, ia levar um determinado tempo. Só que o caminhão, a transportadora chegou na hora do almoço e simplesmente o porteiro disse, não pode entrar, tem que esperar terminar a hora do almoço, e estava todo mundo lá dentro esperando a mercadoria chegar, né? Então aí nós temos um problema de falta de comunicação, tá? E também a falta aí de tomada de decisão de alguém, de ter ido lá, explicado para a pessoa que estava lá na portaria, olha, vai chegar a mercadoria, estamos aguardando, quando chegar pode me procurar, não importa que seja hora do almoço, etc, 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 tá? Então essa valorização de cargo, em cima, quando nós falamos de ampliação do cargo, nós estamos falando aqui de uma promoção. Quando você valoriza o cargo, você não está promovendo, mas você está aumentando a responsabilidade daquela pessoa, ok? Então, digamos que seja um meio passo para chegar na promoção, né? Então, eu vou te testar para ver como você vai agir, né? Mediante as suas responsabilidades. E se eu perceber que realmente você se deu bem, então aí eu faço uma promoção. Muitas vezes acontece dessa forma, né? Antes de promover, eu carrego a pessoa de responsabilidade, geralmente é assim, tá? Eu carrego a pessoa de responsabilidade para ver como ela se sai, e depois é que eu dou a promoção, tá? Então, essa parte de você valorizar o cargo, de você dar mais responsabilidade, poder para a pessoa tomar uma determinada decisão,
sobre o seu trabalho, sobre as tarefas que ele está fazendo, sobre as pessoas que ele lidera. Isso também ajuda bastante e reduz bastante os problemas que, porventura, você tem aí na especialização. Tá? Aqui nós temos uma estrutura organizacional comum, baseado naquilo que a gente falou lá atrás, né? Nós temos um organograma aqui para a gente ter uma base. Então, nós vemos aqui, nós temos o presidente, né? E aí nós temos aqui a assessoria, e depois nós temos alguns diretores. Então, você vê que tanto a parte de assessoria, quanto a parte dos diretores, nós chamamos da cadeia de comando, ou seja, são as pessoas que estão ali para transmitir, né, os objetivos que foi discutido com o presidente. Né? Eu não quero dizer ordens, é uma palavra muito, muito pesada, muito, né? Então, as tarefas que as pessoas precisam desenvolver no seu dia a dia dentro da empresa, tá? Então, essa assessoria que está aqui do lado, muitas vezes também ela é conhecida como staff, tá? Staff significa assessoria, né? Então, muitas vezes você vai ver, em vez de estar escrito aqui assessoria, vai estar escrito staff, né? Então, você já viu várias vezes, né? Em baladas, talvez, em festas, tal, você vê aquele pessoal com a camiseta, está escrito staff, né? Então, é o pessoal do apoio, né? É o pessoal que tem poder ali de decisão, de resolver os problemas ali, que ele está ali justamente para isso, né? Para não deixar o problema acontecer, mas caso o problema aconteça, ele está ali para resolver, tá? Então, esse pessoal da assessoria, mais todo esse pessoal da administração, nós chamamos de cadeia de comando. Depois nós temos aqui as gerências, né? Você vê que cada gerência está ligada a um determinado setor, né? Nós temos a indústria, nós temos o mercado e nós temos a administração, tá? Então, cada um aqui você tem alguns gerentes, né? Que se reportam a esses diretores. E depois você tem os seus colaboradores aqui embaixo, que é chamado a amplitude de controle, que são os colaboradores, são os seus trabalhadores, são aqueles que realmente vão desenvolver as tarefas, né? Então, eles precisam estar muito bem direcionados, né? Eles precisam estar muito bem esclarecidos, né? Muito bem treinados para que desenvolvam as suas funções de acordo com aquilo que lhe é pedido, né? Com aquilo que foi determinado, tá? Muitas vezes, nós que estamos à frente, às vezes, né, fazemos isso, nós temos a velocidade do pensamento, né? Muitas vezes o nosso cérebro pensa mais rápido do que aquilo que a gente está falando, ou a gente consegue já pensar numa solução ou num conceito muito mais rápido do aquilo que você está falando. E nem sempre a forma como você fala, do jeito que você explica, como você ensina, como você treina, muitas vezes não se adequa àquela pessoa que você está transmitindo o seu conhecimento, ok? Então, você como gestor, você precisa tomar muito cuidado com isso. Como nós professores, por exemplo, né? Se eu começar, sem querer menosprezar ninguém, óbvio, né? Mas, de repente, eu começo a usar aqui muito termo técnico, de repente alguém vai falar, professor, para porque eu estou sem o dicionário e eu preciso assistir sua aula com o dicionário. Né? Então, nós precisamos parar e pensar e ter esse raciocínio de que nem todas as pessoas que estão ali sendo treinadas, que estão ali te escutando, têm o mesmo grau de conhecimento que você tem, ok? Não tem o mesmo grau de habilidade para alguma coisa que você tem. Tá? Isso não significa que a pessoa tem menos conhecimento, tem menos habilidade, tem dificuldade de aprender, de forma alguma não é isso. Tá? O que acontece é que essa pessoa não recebeu treinamento, não recebeu conhecimento, não recebeu habilidade, nunca teve contato com aquela tarefa que lhe está sendo pedida, né? Então, nós, como gestores, né, como pessoas que estamos à frente, nós temos que ter esta capacidade, temos que ter a humildade,
tá? De entender essas pessoas. Tá? Então, se a pessoa parar e te perguntar, olha, eu não entendi, você pode explicar de novo? Esse é um outro ponto também. Tá? Então, você explica para a pessoa, olha, 2 mais 2 é igual a 4. Aí a pessoa diz para você, não entendi. Aí você fala de novo, então, 2 mais 2 é igual a 4. A resposta dela vai ser a mesma. Não entendi. Por quê? Porque você não mudou o método da explicação. Você continua explicando da mesma forma. Então, se eu falei 2 mais 2 igual a 4 e a pessoa não entendeu, eu tenho que mudar o jeito de explicar. Olha, eu tenho 3 balas. Eu encontrei com um colega que tinha mais uma bala. E aí nós ajuntamos as nossas balinhas. Quantas balinhas nós ficamos? Ah, eu tinha 3. Com mais uma virou 4 balas. Né? Então pode ser que a pessoa entenda, como pode acontecer da pessoa dizer, olha, ainda não entendi. Então, mais uma vez, você vai mudar o método. Né? Até que chega uma determinada hora que você percebe que a dificuldade já não está mais em você, está na pessoa entender o que está sendo explicado, né? Então, aí realmente você precisa sentar com bastante calma, com bastante tranquilidade, né? E começar a fazer o passo a passo e ver onde ela tem mais dificuldade para entender aquilo que está acontecendo. Então, você precisa ter muita empatia nesse caso, tá? Então, estar no comando é bom, é gostoso, faz bem para o ego, mas também exige de cada um de nós uma responsabilidade muito grande, tá? Estar à frente de alguma coisa é glorioso, é bom, a empresa confia em você, mas o que ela está querendo, quando ela te coloca à frente de alguma coisa, é que você use toda aquela capacidade que te levou a estar à frente, né? Fazer com que aquelas pessoas agora te sigam e atinjam o objetivo da empresa, te escutem, né? Ela te colocou à frente, ela te deu uma promoção justamente por causa disso, porque ela viu a capacidade que você tem, a rapidez que você tem de fazer as coisas, talvez a empatia, né, de se colocar no lugar dos outros, né, ter esse dom da empatia, o dom da oratória, o dom de falar, o dom de explicar. Então, ela espera que realmente você faça isso e faça realmente com bastante tranquilidade, né, explicando para as pessoas, transmitindo esse conhecimento para as pessoas. Tá? Falando de estrutura organizacional, tá? É a configuração vertical e horizontal de departamentos, autoridades e cargos em uma determinada empresa. Então, a estrutura organizacional é a estrutura vertical e a estrutura horizontal que você tem dentro de uma empresa, tá? A estrutura vertical, ela determina a cadeia de comando e os postos de trabalho, como nós vimos aqui, né? A cadeia vertical, ela vai indicar aqui a cadeia de comando e os postos de trabalho de cada uma das pessoas. E na configuração horizontal, a estrutura determina um intervalo de controle. Então, é a distribuição lateral das atividades, que é esse pessoal aqui de baixo, né? Então, cada uma dessas pessoas aqui, recebendo orientação vertical, tá? Ele vai trabalhar e vai desenvolver aqui na linha horizontal. Tá? Então, lembra que quando começou a pandemia, discutiu-se muito o confinamento horizontal. Uns falavam, não, o confinamento tem que ser vertical. Outros falavam, não, o confinamento tem que ser horizontal. É justamente isso aqui, né? Eles estavam querendo dizer que algumas pessoas aqui de cima não pegariam, não teriam problema nenhum com a doença, né? E sim essas pessoas aqui de baixo. E os outros diziam, não, essas pessoas não podem sair, porque se elas saírem, elas podem contrair a doença e trazer a doença para essas pessoas aqui de baixo. Tá? Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente vê a estrutura vertical e a estrutura horizontal. Tá? Sabendo sempre que na configuração vertical, é aquela configuração que vem de baixo para cima, é o comando, né? Então, sempre que você escutar alguma coisa, o comando vem na vertical, a gente sabe que ele vem de cima para baixo, né? São as pessoas lá em cima que estão aí determinando o que deve ser feito.
E quando você fala configuração horizontal, são aquelas pessoas que estão ali na mesma linha de você, né, distribuído na mesma lateral, desenvolvendo a mesma atividade aí que nós estamos desenvolvendo. Tá? Não sei se eu falei muito correndo, mas vamos lá. Definir a estrutura organizacional é desafiador, pois é um elemento que precisa ser constantemente adequado às mudanças organizacionais, originadas à necessidade de adequação às transformações do ambiente em que a empresa está inserida. Tá? Então, o Chiavenato, quando ele escreveu isso aqui, o que ele está querendo dizer? Que a estrutura organizacional, ela não é uma coisa para a vida inteira, né? A estrutura organizacional, ela é uma coisa desafiadora. Ela precisa estar constantemente sendo readequada, sendo estudada, né? Se possível ser mudada. Essas mudanças são boas, né? A diversidade dentro dessa estrutura organizacional também faz muito bem para a organização, as divergências fazem bem para a organização, tá? Por isso que nós não pensamos da mesma forma, nós pensamos diferente, tá? E o pensamento, quando nós pensamos de forma diferente, a gente acaba agregando mais conhecimento, tá? Então, se você tem na sua empresa uma estrutura organizacional que já está lá há bastante tempo daquele jeito, sugira ali uma mudança, né? Sugira ali uma rotação de cargo, uma adequação, de repente uma criação de um determinado departamento, ou a mistura, né? A fusão de 2 departamentos, ok? Porque começa a ter uma mudança, né? E a mudança acaba sendo boa para a empresa. Tá?